Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Santo é o nome do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 9, versículo de número 10, Antigo Testamento. Livro do profeta Oséias, capítulo 9, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Oséias 9, 10. Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Até aqui. Todos vocês já devem ter percebido que os dias que nós vivemos, os dias que nós estamos vivendo, exigem de nós uma tomada de posição muito firme em relação à nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual, ela reverbera no campo das nossas emoções e no campo dos nossos pensamentos. Nós sabemos que a saúde espiritual, ela libera uma vitalidade emocional. A vida espiritual vigorosa, ela libera uma renovação ou um refrigério no campo dos nossos pensamentos, no campo da nossa mente. De modo que a pessoa que está espiritualmente saudável, espiritualmente entusiasmada e revigorada, ela tende a experimentar no campo das emoções algo diferente e totalmente diferente daquilo que uma pessoa que está espiritualmente desnutrida experimenta. É comum nós vermos ou encontrarmos pessoas que estão emocionalmente totalmente desfiguradas e transtornadas, a ponto de serem arrastadas diariamente pelas suas emoções a lugares, a relacionamentos que elas não gostariam de estar, porque elas não estão com a sua vida espiritual fluindo como um rio. Muito comum nós encontrarmos pessoas que psicologicamente estão desorientadas, à beira de um colapso, ou já experimentando um colapso. Estão com um discurso incoerente acerca de si mesmas ou acerca da sua própria história. Estão sofrendo como se quisessem colocar as suas mãos dentro de si mesmas e interromper o fluxo de certos pensamentos, mas não conseguem fazer, porque elas se sentem e se veem impotentes diante de certas dinâmicas que já estão dentro de si mesmas instauradas. Mas as pessoas que espiritualmente elas estão se renovando, estão se nutrindo, estão se fortalecendo, elas passam a ter uma experiência emocional e psicológica completamente diversa. Mesmo aquelas pessoas que um momento atrás de suas vidas estavam no fundo do poço emocional, estavam no fundo do poço psicológico, mesmo aquelas pessoas que passaram por enfrentamentos terríveis, mesmo aquelas pessoas que passaram por lutos tenebrosos, mesmo aquelas pessoas que passaram e experimentaram amarguras mortais, quando elas encontram um renovo espiritual, quando elas encontram um vigor espiritual, quando elas encontram a mesa
da nutrição espiritual genuína e passam a frequentá-la, passam a ser habituais nela. Elas experimentam um renovo, uma transformação, ou aquilo que o Novo Testamento chama de vida nova, ou de novidade de vida. Elas se sentem novas criaturas de dentro para fora, não no campo de um discurso pré-fabricado, não no campo de um discurso que beira a um clichê, mas é uma realidade existencial, algo do seu coração. Elas olham a vida com outros olhos, elas sentem as emoções com uma emoção renovada, elas começam a ter seus pensamentos reorganizados de forma sobrenatural, além das suas forças. E nós temos sentido nesses últimos dias uma espécie de virada de página, para usar uma expressão muito popular. Nós sabemos que o mundo é caído, a gente sabe disso. O mundo jaz do maligno. Esse mundo que nós vivemos, ele tem dores, tem morte, tem doenças, tem injustiças, tem o pecado do outro, tem o nosso pecado, aquela força que nos leva a desejar, a fazer, a falar coisas que não gostaríamos. Nós sentimos essa luta dentro de nós, é o mundo que nós vivemos. Mas existem momentos, e a própria Bíblia ela vai falar em várias ocasiões sobre esse aumento da iniquidade, esse aumento da idolatria, ou é o aumento dessa nuvem que acaba levando o mundo a uma desorientação completa e faz com que o ar da nossa vida fique um pouco mais pesado. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos sentido uma mudança de clima espiritual. Nós temos sentido que a cultura está sendo afetada de um modo que tem deixado muito cristão perplexo, amedrontado. Nós sentimos uma virada nos hábitos, no pensamento das pessoas, nos gostos, nos desejos. Aquilo que é celebrado publicamente, o núcleo dessas coisas mudou de uma maneira muito poderosa, rápida. Parece que já havia em curso uma espécie de projeto que viria a tentar desaguar na humanidade desse tempo, esse rio venenoso de iniquidade para tentar embriagar os corações. No entanto, aos nossos olhos pelo menos, a pandemia como que acelerou a proximidade da aldeia global e esses hábitos eles foram mais proclamados, celebrados, difundidos, apresentados, visualizados, defendidos, ideologicamente sustentados, filosoficamente abordados, de modo que parece que está havendo uma captura das mentes das pessoas nesse tempo, que as arrasta para esse rio e para esse mar tenebroso de iniquidade que afasta os corações da presença de Deus. O resultado disso são as divisões, as rixas, os conflitos, as guerras, as contendas verbais, físicas, o ser humano caminhando por uma vida totalmente murada, cercada em relação ao outro, um clima muito estranho, muito esquisito, que tem jogado um sobrepeso sobre as nossas costas. Nós que estamos vivendo o tempo de hoje, estamos vivendo o tempo que se chama agora. Nós sabemos pela palavra profética do próprio Senhor Jesus, por exemplo, lá no sermão sobre as últimas coisas, ou o sermão sobre os últimos tempos, em Mateus capítulo 24, onde ao ser perguntado sobre os sinais dos tempos, o Senhor Jesus diz que uma das coisas que caracterizaria os últimos dias seria o fato de o amor se esfriar, o amor entre as pessoas, o fato de elas olharem para si e se reconhecerem como humanas, como pessoas que compartilham a mesma existência, as mesmas fragilidades na história de suas vidas, como pessoas que na verdade deveriam se auxiliar, deveriam se amparar, deveriam expressar compaixão, gestos de caridade, afeto. Então o Senhor Jesus disse que um dos sinais é que isso se esfria, isso começa a morrer, desaparecer, começa a ficar raro, começa a ficar
difícil de se encontrar na prática. E os corações vão endurecendo. As pessoas começam a ser vistas como inimigas. Elas são etiquetadas, elas são marcadas, adesivadas, através de várias palavras que fazem com que nós não compreendamos que na verdade elas são semelhantes, que é a mesma natureza que nós temos. São vistas como pertencentes a exércitos inimigos. O amor vai se esfriando. Em outras situações, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando vai pregar e ensinar o seu discípulo Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, por exemplo, no capítulo de número 4, versículo 1, ele diz assim: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, se separarão da fé verdadeira, para obedecerem a espíritos enganadores, ou seja, uma atuação na esfera espiritual, na esfera do invisível, na esfera do sensível, e a ensinos, ou seja, ensinos, culturas, filosofias, aparatos sistemáticos de conhecimento, ensinos de demônios. 1 carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, para quem gosta de anotar. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele continua ensinando, e ele continua exortando Timóteo a compreender qual é a perspectiva dos últimos dias. Lá no capítulo 3, da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo de número 1, ele diz assim: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma, aparência de piedade, mas negando o poder da piedade, nos últimos tempos. Então, como nós podemos caminhar nesse cenário, a não ser que façamos uma opção muito resoluta, muito determinada, por andar na presença de Deus, por acolher a presença de Deus dentro de nós, como casa de Deus. Quem poderá caminhar emocionalmente saudável, psicologicamente estruturado, nesses dias, onde tudo aquilo que já existe na vida humana, naturalmente, recebe o sobrepeso das novidades desse tempo? Quem poderá? Quem poderá? Nós cremos que só as pessoas que se realinharem na sua vida espiritual, pessoas que se reciclarem totalmente na sua vida espiritual, na sua comunhão com o Espírito de Jesus Cristo. E são essas pessoas que serão a luz desse tempo. São essas pessoas que trarão refrigério, luz, alegria, paz, esperança e salvação nesses dias que são maus. O mundo, como nunca, vai ansiar, desejar por encontrar essas pessoas. Eu creio que esse é o nosso destino. Eu creio que essa é a nossa identidade para esses dias. A nossa geração cristã, a igreja, a noiva do Cordeiro, ao invés de ficar acuada e amedrontada com esses dias, deve tentar compreender a época espiritualmente e saber que agora o Senhor necessita e chama pessoas
para levantar uma igreja santa, poderosa, cheia do Espírito, que venha ser luz nesse mundo. Eu considero esse chamado glorioso, eu considero essa identidade uma honra a ser vivida, eu considero isso um encontro com o meu próprio destino, eu considero isso como o fim das especulações sobre quem eu sou, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Eu me encontrei com a minha história em Cristo, do tempo que eu vivo, eu compreendi que eu fui chamado, que eu existo para ser uma luz que está se apagando nessa geração. E voltando ao próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, louvado e exaltado seja o seu nome para sempre. Voltando a Ele, lá em Mateus 25, Ele está discorrendo ainda sobre essas questões. Ele havia afirmado para os seus apóstolos: não compete a vocês saber o cronograma exato. Isso não cabe a vocês. Lá em Atos, no capítulo 1, Ele vai falar a mesma coisa quando indagado pelos apóstolos sobre o tempo que Ele restauraria o trono a Israel. Ou seja, o Senhor Jesus, pelo menos em duas situações, Ele recusou-se a apresentar um cronograma sobre os últimos tempos, mas Ele apresentou uma atitude para ser vivida nos últimos tempos. Ele disse assim: não se preocupem com o cronograma, se preocupem como vocês vão viver nesses últimos tempos. Como vocês vão viver? Então Ele conta a parábola das 10 virgens, onde 5 delas estão adormecidas no tempo em que o noivo está sendo aguardado, que simboliza evidentemente a volta de Jesus, a consumação da história. E elas estão ali, como que distraídas, porque no entendimento pessoal delas, aquela volta de Jesus abriu uma janela onde elas se permitiram viver sem aquela expectativa. Ao passo que as outras 5 guardaram o combustível das suas lanternas. E o combustível das lanternas era algo essencial, porque simbolizava que durante a noite, que na Bíblia simboliza tempos difíceis e obscuros, você tem uma luz para dar passos que os outros não podem dar. Então eu creio que o Senhor está te chamando para você ser uma dessas 5 que guardam o azeite, que guardam o azeite, que guardam essa lâmpada, que compreendem isso. Ou seja, o meu destino e a minha história está marcada pelo fato de eu entender que eu preciso guardar a essência da vida espiritual, que é o azeite. Eu preciso guardar isso. Eu preciso guardar isso. Eu preciso guardar isso. Agora, olha que coisa interessante. Porque quando a Bíblia fala de últimos dias, ela não só fala coisas que podem nos amedrontar e nos deixar preocupados, como essas que nós acabamos de ler, como as palavras de Paulo a Timóteo, por exemplo, ou como os sinais que Jesus fala em Mateus capítulo 24, como nós passamos aqui rapidamente. A Bíblia também diz que nos últimos dias se cumpre uma profecia que foi aguardada ao longo de toda a história espiritual na terra. E essa profecia diz que nos últimos dias a presença de Deus, o Espírito de Jesus, é derramado de uma forma como não fora derramado ainda na história, de uma forma muito poderosa, é um encharcar da presença de Deus, é um envolver da presença divina na vida humana, como nunca fora testemunhado antes desse derramar. Então, por exemplo, lá em Atos, no capítulo de número 2, quando a igreja estava reunida no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, e o Espírito Santo desce de uma maneira muito poderosa, e desce com sinais individuais, desce para cada um deles que estavam reunidos ali. E nós já não estamos no âmbito do círculo dos 12 apóstolos, nós já estamos aqui no âmbito das 120 pessoas.
homens, mulheres, pessoas anônimas, elas receberam a mesma unção que os apóstolos receberam. Tanto é que alguns dias depois, Estevão, que não era apóstolo, estava realizando os mesmos sinais que os apóstolos realizavam. Ou seja, a unção foi derramada e ela capacitava de tal forma que todo aquele que se fizesse casa de Deus e compreendesse o que estava acontecendo no calendário espiritual, poderia receber dessa unção e viver seu próprio destino. E nós já falamos, salvo engano, no culto passado, que a igreja, ela começou a se expandir e viver a palavra do Senhor, que disse que vocês precisam ir além de Jerusalém, da Judéia, precisam ir até os confins do mundo. Essa palavra começou a se cumprir quando? Quando veio a perseguição. Ou seja, a perseguição, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando você não está na rocha espiritual, vem o problema, vem a perseguição, ela te desarma por dentro, ela te abate por dentro. É como um caçador batendo uma presa. Ela te derruba, ela te joga na depressão, te joga na angústia, te joga na vontade de morrer. Arranca o entusiasmo de viver o dia a dia, arranca a alegria de criar os seus filhos, de viver a vida com o seu cônjuge, arranca. Mas, para aqueles que estavam cheios do Espírito e vivendo e compreendendo que agora eles precisavam desse relacionamento renovado com o Senhor, para eles a perseguição gerou uma reação emocional e psicológica diferente. Vocês estão entendendo isso? Porque eles, ao contrário de pessoas que não estavam fortalecidas espiritualmente, ao invés de eles se esconderem, eles enfrentaram. Porque a reação psicológica normal seria buscar esconderijo, buscar fuga. Seria dizer, eu não nasci para isso. Eu tenho que sair fora desse cenário. Eu tenho que me esconder. Eu tenho que encontrar um lugar onde esse problema não esteja acontecendo. Eu tenho que mudar o curso da minha vida. Eu tenho que desaparecer do mapa. É a reação normal diante de um grande problema, diante de um cenário que é maior do que você, porque realmente é. Mas como aquelas pessoas estavam com o seu psicológico renovado, algo se entranhou na mentalidade deles, fazendo-os com que eles pensassem e vissem a vida diferente. As suas emoções não eram mais como uma presa fácil. As suas emoções agora estavam como que blindadas por algo inexplicável ao homem natural. As suas emoções estavam fortalecidas por uma muralha que nem eles conseguiam explicar. Eles só conseguiam falar, é Jesus Cristo, é o Espírito de Deus. Eles só conseguiam falar isso. Eles não conseguiam encontrar raciocínio lógico. Mas quando eles foram chamados para prestar testemunho numa assembleia que era hostil a eles, eles iam e falavam com autoridade, não tinham medo, perderam medo. E o que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você nesses dias? A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Quando a palavra de Deus diz que você é nova criatura, o que é uma nova criatura, gente? Aonde está você de verdade, senão que dentro de você? É lá que você está, é lá que você habita. A nova criatura nunca é algo externo, mas é algo que caracteriza você por dentro. E a nova criatura sente diferente, pensa diferente, age diferente, olha diferente, ama diferente, abraça diferente, olha as tempestades com um olhar diferente, olha o terremoto com um olhar diferente. A nova criatura tem, como o apóstolo Paulo diz, a mente de Cristo, que é exatamente o que o Senhor quer formatar em você nesses dias da sua vida, da sua história. E o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz que foi lançada uma semente no profundo da sua alma. O nome dessa semente é Palavra de Deus. Só que a Bíblia diz que essa palavra não é só
um texto escrito numa folha, porque quando a Bíblia fala a palavra de Deus, ela está sempre remetendo para a palavra lá de Gênesis. É a palavra viva que sustenta tudo e cria tudo novo. Então, quando a semente é lançada na terra da sua vida, ela está procurando a terra onde ela possa crescer. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que existem processos de crescimento, 30, 60, 100 por 1. Isso é uma metáfora que diz, cara, se você abrir a sua história para essa palavra crescer, você vai entrar num processo de crescimento que nunca pode parar. Tanto que em outras situações a Bíblia diz o quê? Que o reino de Deus é uma semente muito pequenina, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças. Em outra passagem, a palavra de Deus diz o quê? Que essa sementinha, quando ela cresce, o Senhor vem, o grande jardineiro, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, para que Deus está te chamando? Para viver uma vida dentro de uma denominação? Não, para viver uma realidade espiritual, onde você cresce, 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 no poder, na atuação da graça do Espírito Santo de Deus. É para isso que Ele nos chama. É para isso que Ele nos chama. É para isso que Ele está nos chamando. Para viver esse renovo. Para viver essa novidade de vida. Agora, o que a palavra de Deus diz acerca da parábola do semeador? Que chega um tempo da nossa vida que é crucial. Crucial. É uma linha. Ou você fica atrás dela, ou você dá o próximo passo. Não tem jeito. Ela diz que você pode receber a palavra com alegria. Ela diz que você pode declarar o seu amor pela palavra. Tudo isso. Essa palavra pode resistir a algumas estações da sua vida que foram difíceis. Mas chega um ponto que vem aquilo que a Bíblia chama de espinhos. Espinhos. Esses espinhos, a Bíblia fala que são as preocupações com a vida material e com o entorno que caracteriza a sua realidade real do dia a dia. Esses espinhos, o que é o espinho? O espinho não é algo que te mata. Já viu alguém ser assassinado com espinhos? Não. Mas é algo que te fere, te incomoda. É algo que deixa pequenas marcas e pequenas dores. É algo que traz para você a sensação de desencaixe. Ou seja, você está num lugar lindo, aí tem um espinho. É aquela coisa chata. E a Bíblia diz que as preocupações com a vida material, com a vida financeira, a preocupação com o envelhecimento, a preocupação com a morte, aquela coisa de trazer à memória o tempo todo o passado que deu errado, o conjunto dessas coisas, o dia a dia difícil, o trânsito, a economia, a política, sabe o conjunto dessas coisas? A Bíblia diz que essas coisas, elas fazem o quê? Elas matam a vida espiritual. E quando elas matam a vida espiritual, como é que você fica? Você fica à deriva das suas emoções, do seu pensamento. Aí você passa a ser a presa fácil para o príncipe da potestade do ar, Satanás. Então chegou um tempo que a igreja, no mundo, no Brasil, no mundo, ela vai precisar romper essa linha. Tem momentos da história que você está numa igreja vigorosa, aquilo te alimenta e sustenta. Você consegue encarar o mundo. Agora tem momentos da história que você está numa igreja vigorosa, não sustenta. Você precisa entrar num grau e nível de comprometimento com o próprio Jesus, até que você sinta o renovo entrar dentro de você e fluir. Você sentir, os meus pensamentos estão mudando, as minhas emoções estão sendo tocadas. É quando você tem essa experiência, é quando você entende esse termômetro em você, que você pensa assim, cara, agora o reino está em mim. E você automaticamente vai começar a olhar aquelas coisas que te derrubam, só de você pensar nelas, e você vai começar a olhá-las diferente. Agora, por que eu separei esse texto de Oséias aqui, para essa noite? Pelo seguinte fato:
A linguagem da Bíblia é uma linguagem muito profunda, muito profunda, muito profunda. É uma linguagem que jamais vai te causar enfado. Jamais vai deixar com que você fique apaixonado por ela. Por quê? Porque para Deus, preste atenção nisso aqui. Para Deus tudo se decide em relação ao que você mais ama na vida. Para Deus, quando você paralisa a sua vida espiritual, porque o seu coração, o seu eu, está mais preocupado com a vida material, para a linguagem da Bíblia, para a mente divina, tá? Para a mente divina, talvez não para nós, mas para a mente divina, você está amando mais uma coisa do que a Deus. Para a linguagem da Bíblia, que revela a mente de Deus, o que define a história de uma pessoa é o que ela ama mais. É o que ela ama mais. E para Deus, quando você vive, não quando você está, de vez em quando, ansioso ou preocupado, mas quando a ansiedade se tornou você. Uma coisa é você dizer, eu estou ansioso. Uma coisa é você dizer, eu sou ansioso, definitivamente. Esse é o meu DNA. Eu sou uma pessoa preocupada. Não que você esteja preocupado. Eu me caracterizo hoje como uma pessoa preocupada. Eu sou uma pessoa medrosa. O medo é uma das características que eu listo sobre mim. Se eu fizer uma lista de quem eu sou e eu for honesto, eu vou listar. Eu sou uma pessoa medrosa. Uma coisa é você estar com medo, outra coisa é você ser um medroso. Compreende? Então, para a Bíblia, quando você é preocupado, quando você é ansioso, quando você é medroso, quando isso é você, é porque você está amando mais alguma coisa do que Ele. Porque para a Bíblia, se você amar Deus acima de todas as coisas, você não vai ser uma pessoa ansiosa, você não vai ser uma pessoa preocupada, você não vai ser uma pessoa medrosa. Você pode enfrentar momentos de medo, momentos de ansiedade e momentos de preocupação, mas você não vai ser isso. Você não vai ser isso. Você vai ser a pessoa que, por amar a Deus e por voltar o seu coração para Deus, você vai experimentar a liberdade dos filhos de Deus. E essa liberdade que você comunica, isso é o Evangelho, que entra com poder no coração de um homem, de uma mulher, e faz com que essa vida venha a ser capturada para o amor de Deus. Cholamas, torecanta, tchalababastei. Ricant, cholabas, turicanta, tchalamanabastei, canta, rababás. Então olha o que o Senhor diz aqui. Em Oséias 9:10. Olha o que diz: encontrei Israel como uvas no deserto. Então essa linguagem aqui que significa o quê? Eu encontrei Israel como uma delícia da minha alma. Olha, quando eu vi Israel perdido no deserto, ai meu Deus, foi como uva no deserto. Foi uma coisa. Deus está exprimindo aqui um sentimento, um afeto profundo. Cara, quando eu vi Israel, eu me apaixonei por Israel. Quando eu vi aquele povo largado, aquele povo, ele mexeu comigo. Mexeu comigo. Mexeu com o coração de Deus. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Primícias da figueira nova, ou seja, como a figueira que está prestes a dar novos frutos. Ou seja, algo assim, é aquela estação que você está ansiando em comer algo novo. Daqui a pouco eu vou comer esse fruto que está surgindo. Que delícia! Que delícia! Agora vamos fazer a transposição dessa linguagem para os dias de hoje. O Senhor olhou para você como uva no deserto. É assim que Deus te olhou. Sabe como Deus te olhou, Bruna? Como aquela figueira que está
prestes a dar fruto. Assim que ele te olhou. Olha o olhar de Deus para você. Isso muda alguma coisa ou não, igreja? Muda bastante ou não? Olha o olhar de Deus para nossas vidas. Não é à toa que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de você. Tem ciúme da sua vida. Olha como você é valioso para Deus. Olha como Deus te ama. Olha como Deus olhou para você. Olha o coração de Deus em relação à sua vida. Olha o coração de Deus em relação à sua história. Deus te olhou como algo desejável. Deus te olhou como algo aprazível. Deus te olhou como algo onde Ele enxergou uma beleza que muitas vezes o mais sábio dos homens jamais enxergou ou enxergaria. Mas olha o que o versículo diz. Apesar disso, eles foram para Baal-Peor. Baal-Peor faz referência a uma situação que está narrada lá em Números capítulo 25. Quando o povo estava no deserto, Deus já havia traído o povo, libertado o povo, amado o povo, derramado maná na vida do povo, sustentado o povo, levou o povo a ganhar guerras impossíveis aos olhos humanos, deu a lei para o povo, declarou aliança para o povo, criou a classe de sacerdotes que entravam na presença de Deus. Deus já tinha feito tudo isso, mas quando eles estavam no deserto, o que aconteceu? Os espinhos apareceram. Porque os espinhos sempre vão aparecer em toda e qualquer geração. E toda e qualquer geração vai decidir se vai cruzar essa fronteira ou vai ficar lá, cercada e amedrontada por causa dos espinhos. E lá em Baal-Peor, eles estavam do lado de um povo que era inimigo histórico do povo de Deus, que são os moabitas. E aquele povo começou a fazer o quê? Pasmem vocês, a seduzir os varões de Israel. Aquele povo e a adoração a Baal-Peor era feita através de um culto que envolvia a prática sexual. Por quê? Porque para eles era importante a fertilidade da terra. E eles associavam o fato de que o sêmen derramado era uma espécie de oferenda, oferta a esse Deus e que interferia no solo. O que significava isso do ponto de vista econômico? Que a preocupação imediata era com aquilo que tinha que brotar. Cara, o foco é esse. O foco é essa, é o que está aqui agora. Não existe mais nada, é isso, é isso, é isso. E os moabitas fizeram o quê? Eles seduziram os israelitas para que os varões israelitas fossem nesses templos onde haviam essas prostitutas cultuais, para poder entrar nesse processo de adoração a Baal-Peor. Ou seja, a mentalidade dos moabitas, ela começou a entrar na mentalidade do povo de Israel. Perceba que Israel saiu do Egito com um destino, tá? Mas o tempo passou. O tempo passou. E no meio do caminho, o que aconteceu? Eles foram lá e perderam a mentalidade, ela se evaporou. Ela se evaporou. E eles passaram a adorar esse Deus Baal-Peor. Como se não bastasse, o que eles fizeram? Olha o próximo passo. Vocês continuam aqui? Olha o próximo passo deles. Primeiro eles foram lá nos templos ou nos locais de culto. Depois, sabe o que alguns israelitas começaram a fazer? Que é aí que a casa caiu mesmo. Que Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vamos arrebentar esse negócio aí. Alguns israelitas, como se não bastasse o culto idólatra, pegaram algumas prostitutas desse culto e levaram para o acampamento de Israel. Eles não só cultuaram, idolatraram, mas falaram: não, agora eu quero isso para a minha vida, quero trazer isso para dentro da minha casa. Para dentro da minha casa. Ali foi gerada a crise. Então o que Osés está dizendo aqui? Cara, vocês eram as uvas do deserto. Olha onde vocês foram parar. Olha onde vocês foram parar.
Vocês eram as primícias da figueira nova para mim. Agora estão chamando essa prática, essa mentalidade para dentro das suas casas. Meu Deus, meu Deus. E sabe o que pode estar acontecendo hoje em dia com a igreja? Isso. Porque é uma sedução do tempo. É uma sedução, uma coisa que vem para roubar o seu coração, tirar o seu coração de Deus. Tirar o seu coração da presença de Deus. Começa a entrar sorrateiramente. E o tempo está ficando pesado. E quanto mais você se distrai, mais pesado fica. Agora, não existe tempo pesado para aquele que está andando na unção do poder do Espírito Santo de Jesus. Não existe. Só existe rompimento, só existe avanço, só existe passo para frente, só existe revelação, só existe glória, só existe dom, só existe mistério, só existe cura, só existe transformação, só existe plano, só existe novas ideias da parte de Deus. Olha o que Osés diz aqui, ó. Consagraram-se à vergonhosa idolatria. Olha o que ele diz. E se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Eles se tornaram aquilo que eles amaram. Foi todo um processo de escolha. Todo um processo de escolha da parte deles. Tudo se define com aquilo que nós mais amamos nessa vida. Tudo se define, como diz a palavra de Deus, aonde está o seu coração. É lá que as coisas vão se definir. Nesses dias, nós precisamos sacudir certas poeiras. Chegou o tempo, não dá para deixar mais para amanhã. Chegou o tempo de você pegar a sua vida financeira e permitir que uma loucura de fé do Espírito Santo de Deus venha renovar sua mentalidade na área financeira, para você deixar de ser escravo do medo da vida financeira. Se você não virar essa página agora, essa página vai virar em cima de você, e você vai passar seus últimos anos como escravo do medo. Você vai envelhecer como um homem medroso, como uma mulher medrosa, sendo que o Senhor te chamou para você andar na autoridade apostólica, na liberdade de quem confia em Deus, na liberdade de coração, daquela pessoa que sabe, os meus próximos 20 anos serão os melhores, não os piores. Eu vou viver coisas novas de Deus, coisas que vão alegrar meu coração. Eu não vou viver derrotas de Deus, eu não vou viver fracasso de Deus. Eu vou viver a revelação da fidelidade de Deus na minha vida. A hora de virar a página chegou, 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 chegou. Os outros amores precisam queimar. Todos os outros amores. Tudo que está te dominando precisa queimar agora no fogo do Espírito Santo de Deus. Todos os outros amores. O medo de dar errado, o medo de fracassar, o medo de passar vergonha, o medo de não ser feliz, o medo de sofrer, o medo do fracasso profissional, o medo do fracasso pessoal. Chegou a hora de se queimar. Chegou a hora de se queimar na sua vida. Chegou a hora. A página virou. O fogo. Fogo. Seus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou, queimou. Todos os outros amores, todos, Dudu. Todos, Dudu. Todos. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores.
outros amores. Colababastori canta, chorababastori canta, ralabababastori canta, rababas. Hey, xarabá canta, cholababastori canta, rababababas. Deus eterno, não deixe que nenhum filho, nenhuma filha dos que estão aqui nessa noite, nessa casa espiritual, aqueles que começaram incendiados pelo teu amor, incendiados pelo teu Espírito Santo, aqueles que começaram com sonhos e visões, aqueles cujos corações arderam quando a tua palavra viva entrou em suas almas e mentes, não permita que nenhum deles, Senhor, venha secar. Não permita que nenhum deles venha passar os próximos anos como um incrédulo, como uma pessoa cuja mente está capturada pelo espírito dessa época, uma pessoa sem sonho, sem vigor, uma pessoa sem alegria espiritual, uma pessoa que só se informa, que só assiste TV, uma pessoa que só teme as notícias, uma pessoa transtornada por dentro, uma pessoa cujo DNA foi alterado, uma pessoa que, como os israelitas começaram aos pés do Monte Sinai, relâmpagos, trovões, nuvens, vozes, poder, glória, palavra, missão, destino, fé, renovo, mas que ao longo do tempo permitiram que coisas novas entrassem no seu lugar secreto, trouxeram para as suas casas espirituais, para os seus corações, as coisas que Deus não ama. As coisas que Deus não ama, as coisas que Deus não ama. Deus se sentiu traído, Deus olhou e ficou com ciúmes. Mas Pai, que nesses dias, que são os últimos, haja uma transformação nos corações que aqui estão, haja uma cirurgia espiritual poderosa aqui em nossos corações, em nossas vidas. Canta lá. Que homens e mulheres que hoje já estão com as suas candeias sem combustível, Senhor, tenham um encontro real com a tua graça e com a tua misericórdia, porque a graça do Senhor é a causa de eu não ser consumido, de você não ser consumido. Nós estamos na era do Espírito e na era da graça de Deus. A era do Espírito e a era da graça de Deus. Aonde houver um coração quebrantado, aonde houver um coração contrito, ali a presença manifesta do Deus eterno estará também. Porque Ele habita com quebrantado, Ele habita com contrito. Senhor, que um espírito de arrependimento, que um espírito de confissão de pecados venha capturar o nosso coração, as nossas entranhas nesse tempo de agora. Que nós voltemos ao lugar secreto, que nós voltemos ao lugar da adoração genuína, o lugar da adoração verdadeira, porque toda adoração verdadeira começa com confissão de pecados, porque confessar os nossos pecados já é te adorar, Pai. Quando nós confessamos nossos pecados, nós já estamos te adorando, Jesus, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. Quem confessa pecado tem comunhão íntima com o Pai. Agora aquele que retém os pecados, os seus ossos envelhecem. Aquele que retém pecado, o seu vigor é retirado. Chegou o tempo da noiva voltar a adorar de verdade. E toda adoração começa com a oração do publicano que bate no peito e diz: Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença. Eu não sou digno de andar diante da tua santidade.
eu não sou digno, eu não sei nada, eu não sou nada. É tempo da igreja confessar: Senhor, me perdoa, que eu me fiz sábio aos meus próprios olhos. Eu criei uma imagem de mim que eu não sou. Toda adoração genuína, adoração que atrai a resposta, adoração que atrai o fogo do altar. É isso que Deus ama, igreja. Deus ama quando o vaso de barro se achega até o Santo dos Santos e diz: Senhor, eis aqui a minha fragilidade, é esse que eu sou. É isso que Deus ama, igreja. Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Deus chamou os loucos, porque os loucos sabem que toda suficiência vem do Pai, toda capacidade vem do Pai. O que o louco faz? O louco entra na presença, o louco vai lá e confessa, o louco vai lá e se aprofunda. Ele sabe que ali existe cura, ali existe transformação. Algumas pessoas aqui estão prestes a experimentarem um renovo da parte de Deus muito profundo. Mas elas precisam voltar a trilhar as veredas antigas, o caminho simples. O caminho simples, o caminho simples, o caminho simples. A oração simples de arrependimento. A oração simples de gratidão. O simples que transforma, o simples que abre os céus, o simples que libera a glória. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Feche os seus olhos. Se possível, não fique ninguém de olhos abertos. Eu ainda tenho lenha. Algumas pessoas que não levantam mais as mãos precisam levantar as mãos nessa noite, nesses dias. São dias que nós precisamos levantar as nossas mãos, fechar nossos olhos e dizer: Pai, me livra dos cativeiros desse mundo. Me livra dos amores desse mundo. Me livra da sedução desse mundo. Eu quero ser santo. Eu quero ser puro. Eu quero ser santo. Eu quero ser puro. Me transforma. Me transforma. Me transforma. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. O Espírito Santo pediu para que eu chamasse algumas pessoas diante do altar dele nessa noite. Algumas pessoas que precisam renunciar a certos pecados. São pecados que podem, aos seus olhos... Continua como estava, Guto, por favor. Pode ser aos seus olhos mais forte do que você. Você pode estar totalmente na lama desse ou desses pecados. Sua mente capturada, seu coração, o seu amor foi sequestrado por esse ou por aquele pecado. Mas como diz a palavra de Deus em Hebreus, eu não estou te chamando para um trono de julgamento. Eu estou te chamando para o trono da graça.
para o altar da graça de Deus. Mas eu sei que você ainda tem uma inteligência espiritual, porque o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Você sabe que chegou o tempo de virada na sua vida espiritual. Então algumas pessoas, elas podem, é algo entre você e Deus, mas nós precisamos viver um tempo novo na nossa vida espiritual. Nos últimos dias, Deus tem me pedido muitas coisas. Eu reciclei completamente. Por exemplo, a minha vida na internet, eu reciclei completamente. Eu reduzi mais de 70% os sites de notícias que eu ia, a frequência que eu ia nesses sites. Eu comecei a me policiar acerca do que eu falava. Se o que eu falava era aquilo que eu tinha lido no noticiário, ou se a maioria das coisas que eu falo são coisas que entraram no meu coração e na minha mente pelo Espírito Santo. Eu percebi uma disputa dentro do meu coração. Ao longo do dia eu falava 50% coisas terrenas e 50% coisas do céu. E o Espírito Santo me cobrou um preço muito alto por isso. O Espírito Santo me chamou para uma conversa muito séria. E o Espírito Santo começou a falar para mim: Júlio, você se apruma, cara. Você se apruma. Porque pessoas que falam desse jeito que você está falando, desse 50%, o mundo está cheio. O mundo está cheio. Eu não preciso disso, Júlio. Eu te chamei para ser minha voz nesse mundo. Eu te chamei para ser meu abraço nesse mundo. Eu te chamei para você conhecer e falar da minha graça, da minha salvação, da minha justiça. Eu te curei para você ministrar cura. Eu não te curei para você ser especialista em economia. Eu não te chamei para você ser especialista em noticiário. Eu não te chamei para você ser um porta-voz do medo. Eu te chamei para você ser um louco nessa geração. E se essa geração começar a olhar para você e dizer: esse cara é louco, deixe que essa geração olhe para você e diga que você é um louco. Porque a vida passa muito rápido. Não só a sua, Júlio, mas a vida das pessoas que você conhece também estão passando rapidamente a cada minuto. E nós precisamos falar de salvação. Nós precisamos falar a linguagem do céu. O Deus que cura, que salva e que transforma. Eu comecei a me reciclar ali muito. Eu comecei a colocar o meu smartphone de lado. Comecei a colocar ali o WhatsApp de lado. E eu comecei a obedecer ao Espírito Santo que dizia: Júlio, só o necessário do necessário do necessário. Só o necessário do necessário do necessário. Porque quando nós estamos absortos no mundo, é porque nós queremos ter uma informação que circula no mundo. E no fundo nós temos uma vaidade de sermos reconhecidos como aqueles que estão antenados ao nosso tempo. No fundo nós temos uma vaidade de conversarmos com as pessoas, e as pessoas olharem para nós: olha como ele é sábio, olha como ele está bem informado, olha como ele conhece todas as coisas, conhece política, conhece economia, conhece entretenimento, conhece tudo. É uma vaidade que entra. No fundo é um orgulho, é uma coisa muito sutil, é uma Baal Peor. E a gente vai se prostituindo nesse altar. A gente vai entregando o nosso tempo. A gente vai entregando o nosso coração nesse altar. A gente começa a esquecer de Deus sinceramente. Igreja, sinceramente. Muitas vezes estamos todos domingo aqui, mas nos esquecemos de Deus com o nosso coração. Deus é lembrado de vez em quando em nossas vidas. Nós não podemos viver essa mentira, essa farsa, porque essa farsa leva à morte espiritual. Deus nos deu a sabedoria e a graça de fazermos tudo aquilo que nós precisamos fazer, mas mantê-lo como centro da nossa existência, como centro da nossa vida. Você pode ter 3 filhos e criar seus 3 filhos. Você pode trabalhar muito, estudar, gerenciar uma equipe, ser responsável por um negócio complicado. Mas mesmo assim, você pode cuidar do seu coração e ter seu coração em Deus.
e ter seu coração em Deus. E ter seu coração em Deus. Porque quando Deus ele formou o homem, ele disse para Adão: Adão, eu estou formando um jardim. Não é para você ficar o dia inteiro olhando para esse jardim, não. É para você cuidar desse jardim. Ou seja, Deus ele conseguiu coordenar o cuidado do jardim com o desfrute da presença dele. E no final do dia, na viração do dia, depois de o homem ter feito todos os seus afazeres, havia um encontro entre Adão e o Senhor. Mas aí Adão foi seduzido. Adão foi enfeitiçado por Satanás, pela serpente, e começou a amar outras coisas, começou a olhar para outras coisas, e começou a dizer: acho que isso é bom, eu acho que aquilo outro é bom. Então algumas pessoas que precisam renunciar ao pecado. Aqui é a casa da verdade, aqui não é a casa da vergonha, não. Aqui é a casa da misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu sou o primeiro pecador a me ajoelhar nesse altar aqui, ó. Eu sou o primeiro pecador que preciso confessar todos os dias os meus pecados, porque eu sei que isso exalta a cruz do meu Senhor e a ressurreição do meu Deus. O meu Senhor foi para aquela cruz por causa de mim. E quando eu faço subir o som para os céus e digo: foi por causa de mim, foi por causa disso que está em mim, para que eu fosse livre. Isso é uma adoração no céu. Isso é um som que é liberado no céu. E o céu, entenda uma coisa, entendam a Bíblia. O céu é uma esfera que, se você tocar, responde. O que é a Bíblia? É o céu falando com a terra. É o céu ensinando como que a terra toca as alturas. Como que quem vive essa vida pode tocar o céu. E sempre dizendo: o céu é um lugar de resposta. O céu é um lugar de liberação. O céu é um lugar de ação de Deus. O céu quer tocar a sua vida. O céu quer tocar a sua casa. O céu quer tocar o seu corpo. O céu quer tocar a sua mente. O céu quer tocar o seu coração. O céu te deseja tanto que a nova aliança diz que Deus fez de você templo dele. O céu quer morar em você. Agora, qual casa ele está encontrando? Qual casa ele está encontrando? Que casa o céu vai encontrar hoje? Agora! Agora! Se você quer se quebrantar, seja livre, vem aqui à frente, se ajoelhe. Uma nuvem de glória, de misericórdia está nesse lugar. A unção do Messias, a unção do Messias que liberta, o libertador de Israel. Chegou o tempo de você experimentar um novo êxodo, o seu êxodo na sua vida. Esse Egito precisa ser envergonhado. Os deuses desse Egito, eles precisam cair com sinais, com prodígios. Esse Egito precisa sair do seu coração, precisa sair do meu, precisa sair do nosso coração. Eu preciso voltar a declarar: Jesus, eu sou todo teu. Jesus, eu sou todo teu. Jesus, eu sou todo teu. Jesus, eu quero me consagrar de novo. Eu quero me consagrar de novo a ti, Jesus. Eu sou um vaso de barro, eu falho. Eu trouxe coisas estranhas para dentro de mim. Mas eu quero. Eu confio na tua graça, eu confio na tua misericórdia, Jesus. Eu confio no teu nome, eu confio no teu sangue. Eu não quero viver oprimido, eu não quero viver oprimido. Eu não quero que a angústia no meu peito seja a minha marca pessoal. Eu não quero, eu não posso. Eu não posso viver a vida assim. Eu não posso envelhecer assim. Eu não posso viver com medo do amanhã, com medo do futuro. Eu não posso, eu não posso, eu não quero. Eu não quero. Eu não aguento viver sem esperança. Eu não aguento viver sem esperança. E eu não consigo fabricar a minha esperança. Não está em minhas mãos, Senhor. Não está em nossas mãos fabricar a nossa esperança, o nosso futuro. Oh! Oh!
Eu sou como aquela mulher sangrando. Tem um sangramento na minha alma, tem um sangramento na minha mente, tem um sangramento na minha história. Eu sei que os recursos não estão nos homens, eu sei, eu já sei disso. Eu preciso te tocar. Eu preciso confessar a minha impotência. Eu preciso confessar, eu sou impotente para mudar esse quadro no meu coração, nas minhas emoções. Eu sou impotente. Eu preciso tirar essa capa. Eu preciso tirar essa fantasia que eu sou obrigado a colocar muitas vezes para sobreviver no trabalho, para corresponder às expectativas do mundo que eu vivo. Mas eu não sou essa capa. Eu não sou essa capa. E não quero ser essa capa. Eu preciso viver algo novo contigo. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, Pai. O apóstolo Paulo fez uma lista para Timóteo. Nos últimos dias os homens serão assim, assado. Me transforma. Me transforma, me transforma, me transforma. Eu quero voltar a orar, eu quero voltar para o rio da presença. Eu quero voltar a desejar. Senhor, libera minha mente da distração dessa época. Senhor, libera minha mente. Chegou um ponto decisivo da minha história, Senhor. Chegou um ponto decisivo. Faz meu coração desejar voltar ao lugar da oração. Faz o meu coração desejar a voltar a estar na tua presença. Me dá as palavras simples para me conectar com o teu coração, Pai. Me dá uma estratégia real de vida, uma estratégia que eu possa aplicar na segunda, na terça, na quarta. Me dá um novo modelo de vida, me dá um novo modelo de vivência, onde eu possa produzir, onde eu possa, Pai amado, suprir a minha família, onde eu possa, Pai amado, prover a minha casa, mas não me desconectar do seu coração. Me entrega esse modelo, pela tua graça, pela tua misericórdia, me entrega. Quebra toda iniquidade, todo jugo da minha alma, do meu espírito. Tira do meu coração medo das finanças, Pai. Tira do meu coração medo com o amanhã financeiro. Pai amado, nesses dias, o lugar onde nós vivemos é um lugar que fabrica notícias pessimistas. É um lugar que todo dia, Senhor, tem um novo discurso para fazer com que o nosso coração, Pai amado, se apavore. O lugar onde nós vivemos, Senhor, ele tenta roubar, Pai amado, o nosso senso de gratidão. O lugar onde nós vivemos, Senhor, ele tenta roubar de nós o presente, a alegria do assentar com os filhos, a alegria de estar com a família, a gratidão de acordar mais um dia. Senhor, nós não aceitamos isso, Pai. Nos dê uma mente sábia para esse tempo. Constrói em nós, edifique em nós uma mente sábia para esses dias, no Brasil, no Rio de Janeiro, nesses dias complicados, nesses dias confusos, onde as pessoas estão se atacando, onde as pessoas, Pai amado, elas estão portando em suas bocas as flechas inflamadas de Satanás. Nos dê uma mente sábia, Senhor, para passar esses dias, Senhor, e não sermos consumidos, Senhor, e não desfaleçamos, Senhor, porque nós não fomos chamados para isso, Pai. Que esses últimos dias do ano, Senhor, sejam dias onde nós possamos voltar a ser para o Senhor as uvas no deserto, a figueira na sua primícia. Que o Senhor olhe para nós, na nossa simplicidade ali, da nossa vida, da nossa história. O Senhor se agrade. Nós não precisamos ser os ídolos desse mundo, e nem precisamos dos ídolos desse mundo. A nossa alma tem sede de fome de Ti, Senhor.
Nos dá essa sabedoria. Perdoa os pecados que estão sendo confessados aqui agora. Senhor, o que eu estou vendo aqui na minha frente, o que eu estou vendo na minha frente são adoradores. Eu estou andando agora no meio de adoradores. Porque o Senhor está procurando esses aqui, ó, os que adoram em espírito e em verdade. Bem-aventurados que têm sede e fome. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Aqui está acontecendo a adoração. Aqui está acontecendo a adoração. Hoje nessa casa, o Salvador está sendo adorado. Aleluia. Que suba, que suba, que suba, que suba como aroma, que suba como incenso, que suba como perfume, essa adoração dos corações entregues ao altar do Senhor. Porque é isso que Ele ama. É isso que Ele ama, o nosso coração no altar. É isso que Ele ama, o nosso coração no altar. Ei, é isso que Ele ama. E eu clamo, Pai, responde a cada coração aqui. Responde, Senhor. Responde. Que eles não vivam só de esperanças adiadas, de expectativas frustradas, porque a esperança adiada, ela adoece o coração. Mas a esperança, quando se cumpre, ela formoseia o rosto. E Pai, em nome de Jesus Cristo, que esses adoradores recebam suas respostas, recebam renovo, recebam aquilo que eles precisam da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Se eles precisam de provisão financeira, que eles façam como aquela viúva do tempo de Eliseu, que eles coloquem as suas vasilhas e o Senhor derrame a provisão. Se eles precisam de cura física, espiritual, psicológica, que eles encontrem cura no Senhor, em nome de Jesus. Se eles precisam de alegria na vida, que o óleo de alegria do Senhor venha restaurar e levar embora toda a amargura, espírito da amargura, espírito da angústia. Nós não somos desses espíritos. Se eu clamo para que esses adoradores experimentem uma alegria em suas vidas, uma alegria do Senhor, do Pai, a alegria do Messias, até aqueles que não conseguem mais acreditar nessa alegria, inclusive esses, especialmente esses, que eles recebam nessa alegria, que essa alegria seja restaurada, que o Espírito Santo possa dar um mapa específico dos próximos dias para a sua vida, de como você precisa viver para experimentar toda a bênção de Abraão, porque toda a bênção de Abraão é promessa de Deus, ela quer te alcançar. É em Cristo Jesus, toda a bênção de Abraão, toda a promessa para Abraão, quer entrar na sua vida e na sua história. Nós vamos encerrar vagarosamente assim, você pode ficar aí. Você pode ficar aí, pode se levantar, fica à vontade, faz o que você quiser. Mas eu abençoo aqueles que precisam ir embora, que Deus te abençoe. Que o Deus da paz, o príncipe da paz, dê paz ao teu coração. Que haja paz na tua casa, entre você e teu cônjuge, entre você e os seus consanguíneos. Em nome de Jesus. Shalom. Eu libero na autoridade do nome de Jesus o shalom para a sua alma, o shalom para a sua casa. Que a marca da sua casa seja o shalom do Senhor e a prosperidade prometida para o povo de Israel e para a igreja de Jesus. Que não falte mantimento na sua casa. Eu quero profetizar, chamar a existência a liberação da prosperidade que está sobre o Israel de Deus, a igreja, para a sua vida.
Que o Senhor não permita que você fique amargurado e amargurada por dificuldades financeiras, profissionais, nem por más notícias. Mas que o Shalom repouse sobre a tua casa, desça como orvalho. No nome de Jesus Cristo. Que a paz vos seja dada, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Porque o governo está sobre os seus ombros e o cetro em suas mãos. Aleluia, 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 aleluia.